Fala, moçada bruta que me acompanha, tudo beleza? Tudo na paz? Graças ao bom Deus. Aqui professor Ederson Witz, tratando sobre a disciplina de anatomia humana relacionada ao sistema respiratório, tá, pessoal? Essa é a última aula na qual eu vou falar sobre o diafragma, beleza? Então, se você não assistiu às aulas anteriores, dá uma verificada aí na playlist, tá? Se inscreve no canal se você gostou, compartilha o vídeo, né? E comenta aí se você o que você achou aí, beleza? Muito obrigado a todos aí que estão me acompanhando. Pessoal, o diafragma é o nosso tema de hoje. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender é a etimologia, tá? Essa palavra diafragma, ela vem do grego, tá? Que significa divisória, tá? Existe até um contraceptivo, pessoal, chamado diafragma. Se você nunca ouviu falar, dá uma pesquisada aí que vocês vão verificar. Então, o diafragma, ele significa divisória. Por que, professor, significa divisória? Porque aqui, pessoal, ó, nós temos uma estrutura chamada tronco. Então, o tronco é tudo isso aqui, ó. Então, isso aqui é chamado de tronco. Só que o tronco é dividido em duas partes. Essa parte aqui superior é chamado de tórax e essa parte inferior é chamado de abdômen. Então, o diafragma, ele vai ser o cara que vai separar o tórax do abdômen. Ele vai ficar no meio fazendo essa separação. Ou seja, superiormente vai ficar os pulmões, o coração, né, os brônquios. E aqui na parte inferiormente vão ficar as vísceras abdominais, né, estômago, intestinos, rins, né, bexiga, etc. Tá? Então aqui no abdômen. Esse cara vai ser a divisória. O diafragma, pessoal, ele é um músculo, tá? Ele é um músculo do tipo estriado esquelético, né? Esse músculo esquelético, pessoal, ele tem essa capacidade de realizar contrações. Então, a gente vai ver aqui no decorrer aqui nas funções que ele consegue estimular através de movimentação para poder facilitar nos processos respiratórios, tá? O diafragma ele fica localizado, né, no tronco, ou seja, entre o tórax e o abdômen. Ele fica localizado bem abaixo, pessoal, dos pulmões. Os pulmões, pessoal, eles descansam em cima, eles ficam escorados, como se fosse sentado em cima do diafragma, tá? Então, os pulmões ficam escorados nele aqui, tá? E nós temos essa característica do diafragma em estar movimentando, e nessa movimentação, se você nunca percebeu, mas se você ficar olhando para o seu abdômen, você vai ver que seu abdômen começa a se projetar. Então, o diafragma ele vai fazer essa movimentação e essa projeção. A forma, tá? O diafragma, pessoal, ele possui uma forma de cúpula, tá? A palavra cúpula, pessoal, é como se fosse um teto, né? O livro usa aí o termo teto de uma igreja. Se você olhar o telhado, né, principalmente daquelas igrejas antigas, né? Então ele forma, ó, que bonitinho, ó. Ele forma uma cúpula, um teto, tá? Então ele tem essa forma de cúpula. E ele possui uma concavidade na parte inferior. Se vocês olhar aqui, ó, na parte inferior ele é côncavo e na parte superior ele é convexo, tá? Então ele tem essa divisão aí, né? Essas faces, né? Face superior ela é convexa e a parte inferior ela é côncava, ok? O tecido, eu já falei para vocês, é um tecido estriado esquelético, né? Ele vai agir, ele é um septo muscular, né? Então ele vai fazer essa separação, ok? Do tórax e do abdômen. Tecido muscular estriado esquelético, esse é o tipo de tecido. Ele é dividido, pessoal, basicamente em duas partes, né? Que é a parte tendínea, que eu vou mostrar já para vocês, que tem a fixação dos tendões ali, né? Que é o centro tendíneo, essa parte central, e a parte que nós chamamos aí de parte carnosa, né? Que é a periferia, que é aquela que vai se prender nas cestas costelas ali, na extremidade caudal e na coluna vertebral, que eu vou mostrar no próximo slide aí para vocês, tá? A função do pulmão. O que esse cara faz? Eu coloquei duas vezes a função, agora que eu vi, desculpa aí. Então, qual que é a função dos pulmões? Dos pulmões não, do diafragma. O diafragma, pessoal, ele tem por função a respiração, ou seja, ele é uma estrutura respiratória, tá? Existe aqui, pessoal, nos pulmões, um nervo que desce do sistema nervoso, né? E ele vai interligar os pulmões, tá? Esse nervo chama-se nervo frênico.
É esse nervo, pessoal, que é estimulado às vezes por conta de gás, né? Você está bebendo um refrigerante, tem outras formas, né? Às vezes você está deglutindo, ele passa bem perto aqui do esôfago, tá? E você está deglutindo alguma coisa, e nós brincamos aí, a pessoa tem uma dificuldade de deglutição, né? Ou engasgou, ou tem vários nomes aí, né? E aí, pessoal, você estimula esse nervo, tanto como eu falei, gases, né, e compressões, e a pessoa começa a ter o soluço, né? O soluço é um exemplo aí do distúrbio, né, desse nervo frênico. É um nervo que vai inervar aqui, fazer com que esse músculo contraia. Então, nós ficamos lá, tendo soluço, né, fazendo esses reflexos aí de contrações, né, do nervo, do músculo diafragma, beleza? Ele possui algumas aberturas, tá, pessoal? Se vocês olharem, existem aberturas que passam por aqui, tá? Essas aberturas, o que quer dizer? Quer dizer que existe orifícios aqui que vão passar pelo diafragma. Então, aqui nós estamos tendo uma vista inferior, tá? O que nós conseguimos visualizar, pessoal? Existe uma abertura por onde vai passar o esôfago, tá? Que é chamado aí de hiato esofágico, né? Essa abertura é chamada de hiato esofágico. E nós temos também, pessoal, uma abertura por onde vai passar a veia cava, né? Então aqui, ó, a veia cava passa por aqui, tá? E essa abertura chama-se forame da veia cava, tá? Então tem uma abertura que passa o esôfago, que é o hiato esofágico, uma abertura que passa a veia cava inferior, tá? Que é chamado de forame da veia cava, e nós temos também uma abertura que passa a artéria aorta, tá? Que também é chamado de hiato aórtico, tá? Vai passar a artéria aorta abdominal. Na verdade, assim, do diafragma para cima é torácica, passou para baixo, a artéria aorta chama-se artéria aorta abdominal, beleza? Então essas são as aberturas que ele possui, tá? Da veia cava, do esôfago e também da artéria aorta, tá? 2 hiatos e um forame. Aqui mais uma vez a gente consegue visualizar o hiato aórtico, o hiato esofágico, que passa o esôfago, e e o forame da veia cava. Tranquilo? O que acontece, pessoal? O centro tendíneo é essa parte mais esbranquiçada aqui que eu falei para vocês, tá? A parte mais central. E a parte carnosa é essa parte, a palavra tendíneo é porque tem tendões, né? Lembra que o músculo tem tendão e tem o ventre, tá? A parte carnosa é essa parte da extremidade, né? Que vai se prender aqui nas costelas, tá? Nos arcos costais, principalmente. Então, as duas divisões aqui, tá ok? A face, essa aqui voltada para baixo, face inferior, é a de cima, face posterior. E aí, pessoal, também temos aqui uma divisão da musculatura. Se vocês observarem, nós podemos dividir o diafragma na sua fixação por musculatura. Então, aqui, ó, nessa parte carnosa, nós temos aqui a parte external. O que é a parte external? É a parte da carnosa do diafragma que se prende às costelas. Perdão, costelas não, essa parte costal, que se prende às costelas. Essa é a parte costal, voltando aí, né, ao que eu estava começando a falar. Só inverti o nome, tá? Então vocês me desculpam mais uma vez. Então, pessoal, como eu estou gravando várias aulas na sequência, aí a gente vai ficando meio grogue, né? Então essa é a face costal. Essa é a parte de fixação costal. Essa parte aqui, ó, o diafragma também prende ao processo chifoide. O processo chifoide, pessoal, o apêndice chifoide, faz parte do osso externo. Então, essa parte, que agora estou corrigindo, é a parte do diafragma que se prende ao externo, tá? Que é a parte external. Ela vai se fixar nessa parte posterior ali do processo chifoide. E aqui embaixo, ó, eu tenho uma parte também de fixação do diafragma, tá? No qual ele vai se fixar as vértebras lombares. Essa parte aqui, tá? Relacionada à divisão da musculatura, é chamada de parte lombar, ok?
parte lombar. Nessa parte lombar aqui, o diafragma vai se fixar em 3 vértebras lombares, tá? Essas são as mais superiores, né? Então, nós sabemos que são 5 vértebras, né? Ele vai se prender principalmente aqui nas 3 principais, ok? E aí ele vai formar, pessoal, essa divisão aqui, ó, essa projeção, que nós chamamos de pilares. Então, ele vai formar 2 pilares, ó, pilar direito e o pilar esquerdo, tá? Eles vão sair daqui da fixação das vértebras e vão se estender até o centro tendíneo, ou seja, até essa projeção aqui, ó. As fibras estão nesse sentido aqui, ó. Então, é aqui que vai ter a fixação estrutural, ok? Nessa região, pessoal, superior, né, do diafragma, eles vão ter a ligação de nervos, né? Como eu disse para vocês, vai vir o nervo frênico para cá e também vão ter ligamentos, pessoal, ao coração, né? O pericárdio, a camada do pericárdio, ela vai ficar nessa porção aqui superior, ó, né? Ele vai ficar aqui em cima. Então, existem nervos que vão ligar tanto o diafragma quanto com o pericárdio, para manter o saco, né? A extensão aberto do mediastino, ou seja, manter um espaço ali para o coração poder contrair e relaxar, tá? Então, esses ligamentos, né, que temos aqui na parte superior, chama-se ligamentos frênicos pericárdicos, tá? Eles vão ficar ali ligando a base do pericárdio na face superior do diafragma, ok? O movimento, pessoal, nós sabemos aí que o diafragma, o que ele vai fazer? Quando nós insuflamos, enchemos o pulmão de ar, o que vai acontecer? Primeiro, antes de inflar, vem um estímulo do nervo lá do sistema nervoso, através do nervo frênico, né? E aí o que nós vamos ter? Um estímulo para o diafragma. O que o diafragma faz? Aqueles pilares que estão fixados nas vértebras e fixado aqui tanto nas costelas, faz com que ele tenha uma contração. Ele puxa o diafragma para baixo. Quando ele puxa o diafragma para baixo, o que vai acontecer? O pulmão que estava descansando, sentando em cima do diafragma, vai ter um espaço. A pressão dos pulmões, elas são negativa. Então, o que faz? Favorece a entrada de ar. Quando o diafragma contrai, o ar entra pelos pulmões e o pulmão insufla. E depois, né, e além de favorecer a insuflação dos pulmões, o diafragma empurra as vísceras para baixo. Por isso que nós temos uma protusão, né, um abaulamento aí do abdômen. O abdômen, ele se enche, né? Por quê? Porque o diafragma, ele contrai e ele empurra as vísceras para baixo, né? Pessoal, para vocês saberem, o diafragma, ele é o principal órgão de respiração. Por quê? Porque durante o nosso movimento respiratório normal, que é aquele volume corrente, nós insuflamos em torno de 500 ml de ar e esse ar, ele entra principalmente por essa contração do diafragma. Então, o diafragma contrai, abre o espaço do tórax, a pressão negativa puxa o ar para dentro, ou seja, o ar atmosférico entra, e aí depois o diafragma relaxa. Quando ele relaxa, ele volta para cima, né, ele sobe, e aí o que ele faz? Ele comprime o pulmão e o pulmão aperta, né, ou seja, o comprimido empurra esse ar para fora. Então, esse volume, né, do diafragma, ele é um volume que apenas ele trabalhando, ele consegue manter em repouso nossa respiração, tá? Salvo, pessoal, alguns movimentos que nós temos maiores na respiração, que nós vamos usar os músculos acessórios da respiração, né, como intercostais, esternocleidomastoide, né, escalenos. Então, nós vamos usar alguns outros músculos ali para auxiliar nesse movimento respiratório. Mas, no mais, é isso aí, tá? Não esquecer que ele possui 3 aberturas, né, que são 2 hiatos, o hiato esofágico e o hiato aórtico, e o forame da veia cava, tá? Uma outra curiosidade para finalizar o vídeo é que existe alguma doença chamada hérnia de hiato, tá? A hérnia de hiato, pessoal, é uma projeção em que o estômago ele acaba se projetando, ele sobe pelo diafragma e ele acaba causando refluxo. A pessoa acaba tendo refluxo gastroesofágico, né? A secreção do suco gástrico sobe para o esôfago e tem uma dilatação, ou seja, o estômago que tinha que ficar no abdômen, ele sobe a sua superfície e acaba passando por esse buraquinho aqui, que é o hiato esofágico, e o indivíduo vai ter problema aí no controle aí, né, do quimo, né, o alimento que está ali
no estômago. Então ele acaba se projetando para o esôfago e a pessoa vai ter um monte de sintomas aí relacionados, beleza? Finalizei nessa aula, pessoal, o sistema respiratório, tá? Essa foi a última aula. Foram acho que umas 15 aulas, se não me engano, mas Deus é maravilhoso, graças a ele nós conseguimos concluir. Eu espero que eu ajude pessoas aí no mundo inteiro. Eu sei que a internet ela acessa o planeta inteiro. Então tem alunos aí meu de várias cidades, né, e estados. Então, se você puder colocar de onde você está assistindo essa aula, eu vou ficar muito feliz em visualizar. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, fui!